Eu acredito pessoalmente que as pessoas felizes, bem dispostas, que à segunda-feira querem ir para o trabalho, produzem mais e produzem melhor. Foi tudo isto que também te trouxe para a prática da meditação e do mindfulness que tu agora fazes? Toda a vida tinha dito a mim próprio, não, a meditação não serve para mim. Basta fechar os olhos e a minha cabeça é um turbilhão de ideias, como é que eu algum dia vou meditar? Ricardo Parreira tem mais de 35 anos de experiência executiva em gestão e foi o CEO e founder da PHC Software, uma das principais referências portuguesas em software de gestão empresarial. A situação em que cada um de nós está é invariavelmente resultado das nossas decisões. Foi difícil começares a prática e é difícil ou é fácil manteres essa prática ao longo da tua vida? Foi muito difícil tornar a meditação um hábito. As coisas que nos fazem realmente bem exigem esforço. Muita gente está curiosa, a PHC foi vendida. E agora? Novos projetos, novos investimentos, viver a vida de forma diferente? Olha, o que eu te posso dizer é que eu sinto-me incrivelmente bem. Olá Ricardo, obrigado por teres aceito o meu convite. Temos aqui uma amizade de longos e longos anos e é sempre um prazer ter-te aqui e estar nesta conversa, ainda por cima de um assunto que é um assunto que nós gostamos bastante e que também tem muito a ver com as práticas contemplativas. E começo para te perguntar o seguinte: tu tens uma vida longa, quase 35 anos de gestão executiva e também da criação de uma empresa, a PHC, uma empresa de software, com um excelente desempenho ao longo dos anos. Mas além dos bons resultados que são conhecidos da PHC, tu também és visto como alguém que implementou políticas dentro da própria empresa para o bem-estar e têm sido reconhecidas, inclusive em prémios. E eu queria que me falasse um bocadinho desse teu percurso empresarial, mas também desta tentativa de colocar bem-estar nos teus colaboradores. Olá Luís, primeiro que tudo obrigado por me convidares. Este é um dos temas que eu mais gosto de falar, por isso vai ser de certeza uma conversa muitíssimo interessante. O meu percurso foram 35 anos, nasceu na faculdade, estava eu todo contente a tirar o curso de gestão e com um amigo meu fizemos esta empresa. Começámos por fazer software para empresas à medida do que elas queriam. Depois criámos uma rede de distribuição de software que no final de 2024 tinha 400 distribuidores pelo mundo inteiro. Cedo eu percebi que eu gostava de ter um estilo de gestão em Portugal diferente do que era o hábito nos anos 80, que foi quando eu comecei. O hábito nesse tempo era empresas formais, empresas rígidas. E eu tinha vivido no Brasil, e o Brasil é mais descontraído, mas ao mesmo tempo muito profissional. Quis trazer esse conceito para Portugal, um conceito em que podemos ter uma empresa que celebra, que festeja, que se foca no bem-estar das pessoas e ao mesmo tempo ter resultados incríveis. A PHC, durante a minha vigência, atingiu prémios incríveis, recebeu mais de 10 vezes um prémio de melhor software de gestão em Portugal, foi considerada a empresa mais feliz em Portugal em vários prémios que teve, sempre tivemos no top das empresas melhores para trabalhar. Isso teve muito a ver com este conceito de que eu acredito pessoalmente que as pessoas felizes, as pessoas bem dispostas, as pessoas que à segunda-feira querem ir para o trabalho, produzem mais e produzem melhor. E foi essa ideia, essa filosofia que eu trouxe toda a vida à PHC e que teve estes resultados incríveis de uma empresa que em 35 anos nunca deu prejuízo. Portanto, foi algo que resultou. Muito bem. É muito interessante porque na vida empresarial e no mundo das empresas existe a imprevisibilidade, mudanças constantes, estamos sempre a querer ter que mudar as coisas e isso remete-nos para uma palavra muito utilizada na cultura contemplativa que é a impermanência, que é uma lei universal da natureza, que tudo é impermanente, tudo está em constante mudança. Podemos aceitar isto bem ou podemos aceitar mal. E a prática contemplativa ajuda-nos a aceitar a impermanência. E aceitar a impermanência também nos ajuda a desenvolver aquela palavra que às vezes falamos, que é a equanimidade, que é manter a estabilidade emocional, independentemente da situação que enfrentamos. O que eu te pergunto é, foi tudo isto que também te trouxe para a prática da meditação e do mindfulness que tu agora fazes? Ou houve outras motivações que te levaram a começar a praticar também meditação e mindfulness?
Para ser franco, na altura quando eu comecei com a meditação, ainda nem pensava em permanência. Ainda nem pensava nos mil e um benefícios que isto da meditação me trouxe. Na altura eu sentia, acima de tudo, que a minha vida era muito pressionante, demasiado Uhum. pressionante. E isso provocava em mim uma pessoa que muitas vezes eu não gostava muito de ver. Uma pessoa menos tolerante, uma pessoa menos focada nos outros e no bem-estar, mas... E então, a meio da minha carreira, mais ou menos, tive esta oportunidade de descobrir a meditação. E pensei, a minha vida de facto está sempre em permanente mudança. Uma pressão incrível, porque ser empresário é, acima de tudo, pressão e responsabilidade. Uhum. De repente, a meditação parecia ser algo que me pudesse ajudar, mas eu não sabia. Aliás, eu toda a vida tinha dito a mim próprio: não, a meditação não serve para mim. Basta fechar os olhos e a minha cabeça é um turbilhão de ideias, como é que eu algum dia vou meditar? E então descobri este instrutor que me ajudou, que tinha um curso de introdução à meditação, que era 8 horitas ou uma coisa assim, e eu já ficava a meditar. Eu pensei, isto é o ideal para uma pessoa que não tem tempo para nada. Claro que não fiquei nada, né? Tive que fazer, naquele primeiro ano, devo ter feito o mesmo curso umas 4 vezes, porque eu percebi logo que aquilo me estava a ajudar. Que me ia ajudar no meu nível de tolerância, que me ia ajudar no meu nível de esta capacidade, tu estavas mesmo a falar agora, de no meio do caos manter a calma. Porque um empresário vê-se muitas vezes no meio do caos. Pressão por todo lado, clientes, colaboradores, as novas tendências, a concorrência, mercado competitivo, isso é caótico. E de repente conseguir-me afastar desse caos e olhar para ele e de repente fica muito claro o caminho a seguir, é uma capacidade incrível e muito boa. E então comecei a investir nisso, a investir à séria nisso, e hoje sinto que realmente sou uma pessoa diferente graças a isso. É muito interessante falar nessa questão da decisão. Tu podes ter uma decisão e sofreres com ela, e teres a mesma decisão e não sofreres com ela. É a diferença de seres mais assertivo. E a meditação de facto traz isso. Mas traz também, tu percebeste isso e acabaste de dizer, fizeste um curso e depois tiveste de fazer outro, e provavelmente percebeste que a prática da meditação, do mindfulness ou qualquer outra prática contemplativa tem que ser consistente, tem que ser diligente, tem que ser sistemática, não atua só como de forma terapêutica, pode acontecer, mas também de forma preventiva. Ela própria vai-te transformar e em situações idênticas de adversidade, tu se calhar já não vais reagir da mesma maneira. O que eu te pergunto é, consegues manter essa prática? Foi difícil começares a prática e é difícil ou é fácil manteres essa prática ao longo da tua vida? Essa é uma ótima questão, porque nós somos um reflexo dos nossos hábitos, não é? Aquele livro dos hábitos atómicos é uma coisa fantástica que explica muito bem os resultados dos nossos hábitos na nossa vida. Tanto a meditação, no meu caso, como o exercício, como o dormir bem, são tudo fatores que resultam se tivermos os hábitos que os levem. E eu, ao princípio, foi muito difícil tornar a meditação um hábito. Porque, por um lado, tenho 4 filhos, além de uma empresa com centenas de pessoas. Portanto, conseguir ter 15 ou 20 minutos para mim é um desafio, ou era um desafio. E então eu calculei que, não, eu tenho que mudar coisas na minha vida para que isto entre naturalmente, porque se eu estou constantemente à procura de um momento sem barulho, sem pessoas a correr à minha volta para fazer meditação, ou seja o que for, eu nunca vou conseguir tornar isto um hábito. Então, mudei o meu ciclo diário para levantar-me cedo. Passei a levantar-me cedo e a fazer exercício seguido de meditação. E cheguei à conclusão que 10 ou 15 minutos de meditação por dia já faz uma diferença incrível. Portanto, às pessoas que nos estão a ouvir que pensam, não, é preciso estar imenso tempo em meditação, não. Às vezes, parar o carro e estar 5 minutos já é uma coisa fantástica. E então, aos poucos, comecei a conseguir focar-me nesse hábito e conseguir de uma forma sistemática, porque
Este é o género de benefícios que só vem se nós formos sistemáticos, se formos contínuos com essa prática, conseguirmos trazer essa atitude meditativa para a nossa vida do dia a dia. Uma das formas como eu gosto de pensar a meditação é, para um empresário, para qualquer pessoa, na verdade, o foco é das coisas mais importantes que existe. O facto de nós termos imensas distrações quando estamos a gerir uma empresa, se nós de facto nos distrairmos, deixamos-nos de focar no que é importante e de repente, em vez de nos focar no essencial, vamos nos distrair com o genérico. E isso é o fim de uma empresa. A meditação, para mim, o facto de começar a meditação por focar na respiração, depois, quando vêm os pensamentos, notar neles e voltar à respiração, não deixa de ser um treino de foco, que se nós aplicarmos no dia a dia, vamos conseguir estar muito mais presentes, muito mais com atenção plena ao que está a acontecer. E isso para um empresário ou para qualquer pessoa é talvez uma das capacidades mais importantes para nós sobrevivermos de uma forma muito pacífica e muito calma perante as adversidades e as oportunidades que surgem. Por isso, eu vejo que os benefícios de meditar frequentemente trazem este ganho de repente, no dia a dia, a atitude meditativa passa a ser algo natural no resto da vida, que não só no período que estás em meditação. Isto é muito interessante, Ricardo, porque nós consideramos a meditação formal, a meditação quando estamos sentados no tapete ou numa cadeira e adotamos uma determinada técnica. Mas depois existe a meditação informal em todas as ocasiões. Quando comes, quando estás a conversar com alguém, tens uma escuta ativa, e essa meditação informal tu podes fazer a toda a hora. E tu falaste aí uma coisa muito interessante que é, meditar não é evitar os pensamentos. Pelo contrário, os pensamentos estão cá. Meditar é aceitá-los e observá-los, sempre testemunha deles, e se fizermos desta forma, sem desenvolvermos, sem o deixarmos que eles se fixem, Não nos abraçarmos a eles. eles vão se dissipar. É um bocadinho isso. E isso traz a clarividência que o empresário, no teu caso, precisa. Torna-te uma visão mais clara. Sentiste um bocado isso. E antes de responder, só mais uma questão. Hum, Tu também falaste que há estas, no fundo, estes resultados a curto prazo, a seguir a meditares, mas depois há estes resultados a longo prazo. E esses são a verdadeira transformação. É a maneira de tu veres tudo à tua volta de uma forma diferente, mais desperta, mais consciente, mais plena. É isso? Ainda a primeira parte da pergunta, a clarividência é talvez o que distingue um empresário, muitas vezes, de sucesso, de um empresário de não sucesso. Ou, por outro lado, o que é que classifica um empresário que não tem sucesso? Normalmente aquele que não tem visão. Clarividência não é mais do que nós conseguimos, em determinados momentos, ter a visão de qual é o caminho certo. E em várias alturas da minha vida em que realmente o caos estava instalado, as pessoas à minha volta numa ansiedade e num stress incrível, e eu não sei porquê, mas acho que a meditação de facto contribuiu muito para isso. E eu, com muita calma, a perceber, não, o caminho é por ali. Quando foi, vou dar um exemplo, uma história que é um exemplo. Quando foi agora a crise do Covid e tivemos que ir todos para casa. Eu ainda mandei as pessoas para casa antes do governo mandar as pessoas para casa. Porque eu comecei logo a ver o estado de ansiedade em que estava toda a gente e, e percebi que o governo ia ter que mandar todos para casa. Ao mandar antecipadamente todos para casa, as pessoas sentiram, ok, se calhar isto pode não correr tão mal como parecia na altura. Depois, ao longo desses dias de todos em casa, eu falava regularmente com as pessoas só com um objetivo: reduzir a ansiedade. Porque quando a ansiedade está em alta, as pessoas não conseguem trabalhar. Ou então fazem só o mínimo possível. E aquele era o momento em que nós tínhamos mesmo que estar focados, não é? De repente estamos todos em casa, continuamos a ter uma empresa para entregar aos clientes e não podíamos parar. Aliás, nós tínhamos preparado um evento de 1000 pessoas no fim de março e tivemos que passar o evento em 15 dias a modo digital. E ainda nem tínhamos grande prática do modelo digital.
Esta calma fez com que as próprias pessoas na PHC também se acalmassem, porque sentiram, não, ele não está em pânico, portanto não há razões para eu estar em pânico. Esta clarividência é fundamental num empresário. E a meditação ajudou-me imenso a isto. Ajudou-me imenso nestes momentos de todos em pânico e eu, estranhamente, com uma certa calma, a analisar aquilo. A aceitares a impermanência Sim, e manteres a tua equanimidade naquele estado. É muito o interessante. aceitar a impermanência, eu costumo usar outras palavras, Sim, mas é fundamental para um empresário. Um empresário que se mantenha igual ao longo dos anos vai ser eliminado. A maior parte das empresas não chega aos 10 anos por causa disso. Porque os empresários, alguns deles, principalmente os que não escapam a esse tempo, acham que depois de ter atingido um certo ponto não é preciso mudar. sim. Eu Uhum. sempre fiz assim, porque é que eu hei de mudar? Enquanto que a minha visão é o oposto. Ou estamos permanentemente a mudar, ou estamos permanentemente a inovar, a procurar uma forma melhor de satisfazer os colaboradores e os clientes, ou somos eliminados. Portanto, não só aceita a impermanência, como tem que abraçá-la e interiorizá-la como isto faz parte, isto é positivo e vamos aproveitar o mais possível. Gosto de ouvir isso. Já agora, antes de passar à próxima pergunta, é muito engraçado o Einstein que meditava, dizia os momentos eureka era quando meditava. Quando o ruído desaparece, quando de repente é uma clarividência, é quase aquele insight que tu tens. Quantas vezes nós não estamos no banho e temos ideias incríveis? Exatamente, mas é mesmo isso, é mesmo isso. Entretanto, e isto isto remete-nos sempre para aquela palavra, a felicidade. E eu sei que, tal como eu, tu também não só gostas muito dessa palavra, e já vamos falar um bocadinho nisso, mas também gostas muito de ler e estudar uma coisa da neurociência contemplativa. Já falámos nisso, fora daqui, fora de microfones, mas existe um grande neurocientista, que é o Richard Davidson, que escreveu um livro que ambos lemos, e em que ele ele faz estudos desde os anos 70, da felicidade. E considera uma habilidade, uma competência que qualquer pessoa pode desenvolver. E é muito engraçado, porque já tocámos aqui em 4 pontos que eles são os pilares que temos de desenvolver. Um deles é a questão da resiliência nas adversidades. Quanto mais resilientes, mais felizes. Perspectiva positiva, saber, ok, que alguma coisa está a acontecer agora mal, mas vai se tornar outra coisa. Da atenção plena, só usamos 45% da nossa atenção no cérebro, e quando aumentamos essa atenção, isso ajuda-nos na felicidade. E depois o quarto, que é o mais bonito, que é a compaixão. Mas é muito engraçado, tu tens falado muito de felicidade e já tocaste em alguns pontos que colaboradores mais atentos também poderão ser mais felizes. E há um conceito que tu trouxeste, uma expressão tua, a felicidade lucrativa. E eu gostava que falasses um bocadinho do teu gosto também nesta questão da neurociência, de ter lido isso, e desta questão da felicidade lucrativa, que eu acho uma expressão muito interessante e que tu tens usado em algumas situações, e gostava que falasses um bocadinho sobre isso. Eu acho que o ser humano, de uma forma geral, acima de tudo, procura é a felicidade. Portanto, essa foi a parte para mim fácil. Agora, a felicidade em contexto de trabalho é que é algo que durante muitos anos era uma espécie de um tabu. Trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. Essa frase do antigamente, para mim não faz sentido nenhum, está muito embrenhada em determinados setores da nossa economia. Mas, por outro lado, a neurociência, também aplicada ao mundo do trabalho, diz que uma pessoa feliz produz mais 10% do que uma pessoa normal. E uma pessoa infeliz produz menos 37% do que uma pessoa normal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que entre um infeliz e um feliz estamos a falar em 50% de produtividade. Ora bem, quando se fala com um empresário, a palavra produtividade é o que ele gosta de ouvir, não é? Hum. Então eu trouxe este conceito da felicidade é lucrativa, por duas razões. Uma, a felicidade no contexto de trabalho não acontece por acaso. Aliás, nada acontece por acaso. Portanto, se o empresário deixar a coisa andar, vai ter uma cultura na sua empresa que pode claramente não ser uma que contribua para a felicidade. Portanto, para haver felicidade e bem-estar na organização, tem mesmo que haver investimento. Tem que se gastar dinheiro. Agora, se nós vamos gastar dinheiro, tem que ter um retorno. E o retorno é esta produtividade.
que eu acredito e há estudos a comprovarem que, de facto, as pessoas felizes são mais produtivas. As pessoas fãs da empresa passam essa energia para os clientes. Portanto, nem sequer é muito difícil acreditar, sem estudos, um bom ambiente de trabalho e as pessoas mais felizes iriam ser um benefício para a empresa. Qual é o problema? O problema é que isto custa dinheiro, porque é preciso parte do budget para teres um espaço na organização para as pessoas poderem estar, não é só secretários e cubículos, tens que ter dinheiro para celebração, tens que investir em bem-estar para as necessidades básicas, tens que treinar a tua liderança para, acima de tudo, promover estas coisas junto às pessoas, portanto, custa dinheiro. Quando eu falava muito para empresários, quando eu comecei a falar disto para empresários, em que falava do bem-estar e da felicidade, não me ouviam muito. A partir do momento em que comecei a colocar a palavra lucrativa, já acharam interessante. Então, espera, então se calhar isto é rentável. Se calhar é um investimento que vale a pena. E foi daí que eu trouxe a felicidade lucrativa, para passar este conceito de que uma gestão descontraída, mas profissional, pode ter efeitos muito positivos nos resultados da empresa, mas acima de tudo, em ter esses resultados com as pessoas a rirem, a divertirem-se, a quererem à segunda-feira ir trabalhar, a não se quererem ir embora da empresa, e isso faz toda a diferença para a sustentabilidade no longo prazo de uma empresa. Por isso é que eu trouxe este conceito que eu já aplicava na PHC. Aliás, eu escrevi um livro chamado Gestão Descontraída, mas Profissional, exatamente para explicar a todos como é que eu consegui ter resultados incríveis, mas com uma empresa com um ambiente descontraído, com um ambiente em que fica bem ouvir gargalhadas. É das coisas que eu mais gosto de ouvir, gargalhadas. E então, a tentar que mais empresas portuguesas adotassem estas filosofias, criei este conceito que falei muito de felicidade lucrativa, que os empresários compreendem melhor esta parte. E também, também vais-me dizer isso, que é, os tempos de agora são muito diferentes do, por exemplo, dos inícios do século XX. Hum, os estímulos são muito maiores, a pressão é muito maior, a agitação, é muito mais fácil entrar em piloto automático. Nós ouvimos constantemente resultados de estudos científicos validados pelos pares, de aumentos do stress, da ansiedade, dos burnouts, problemas musculoesqueléticos. Há que trazem absentismo, que trazem falta de produtividade, aquela parte negativa que tu falaste, e portanto, se calhar também, e voltando outra vez à adaptação em permanência, se calhar este modelo de que tu adotaste a felicidade lucrativa também se adapta muito mais ainda aos tempos em que vivemos. Concordas com isto? Concordo. Isso que tu falaste do piloto automático, para mim, é um dos maiores perigos dos tempos modernos. Ehm, que é as pessoas não acreditarem que é na sua mão que está a sua felicidade. Quando eu falo de felicidade no contexto de trabalho, eu gosto de explicar uma visão interessante, que é: uma coisa é a felicidade, a outra coisa é a infelicidade. Uma empresa pode contribuir imenso para a infelicidade das pessoas. Basta teres um mau chefe que é microgestor, não te larga, não é justo contigo, e isso vai provocar sentimentos de infelicidade fortíssimos em ti. Mas a felicidade, eu acredito que só depende de cada um. Só depende de nós. Só depende do que nós fazemos com a nossa vida. Portanto, cabe à empresa, desse ponto de vista, ensinar isso às pessoas. O que eu fiz durante a minha vigência na PHC foi expor as pessoas a isto. Expor as pessoas a formação pura e dura de: ok, a tua felicidade depende de ti, o que é que tu podes fazer? Expor as pessoas a coaching para: o que é que eu quero fazer da minha vida? Que é aquelas perguntas Sim. poderosas. O que é que queres fazer da tua vida? Ok, queres ir para ali? E então, o que é que estás a fazer para ir para ali? Obrigar as pessoas a sair desse piloto automático. Tentei expor as pessoas a mindfulness, a sessões de mindfulness, para que aqueles que quiserem, essa sempre foi a minha filosofia, tentar expor não só as pessoas da PHC como os meus filhos a uma série de experiências para eles perceberem o que é que eles gostam, o que é que eles querem, para depois trabalhar a partir daí. E neste mundo
a empresa tem um papel, porque o piloto automático que leva ao burnout nos bons talentos, nos maus talentos é difícil ir ao burnout, mas nos bons talentos, que são até as pessoas mais importantes para a empresa, é preciso muitas vezes tirá-las do piloto automático. E a meditação e o mindfulness, e acima de tudo a atenção plena no dia a dia, é das coisas que mais ajuda a isto. Portanto, estamos a falar de capacidades e habilidades que damos às pessoas que vão contribuir imenso para a felicidade delas, se elas quiserem. A empresa, se a pessoa não quer, não consegue fazer Claro. nada. Mas se as pessoas quiserem, a partir daí, elas podem dar um salto desse ponto de vista. Para isso basta ultrapassarem os preconceitos quando nem sequer percebem o que é meditação. Mas a conversa que nós estamos a ter aqui é muito positiva, porque estamos a tirar o esoterismo da meditação. A meditação não tem nada disso. A meditação são, para mim, um treino para a mente, como ir correr e andar é um treino para o físico, também ajuda a mente, mas nós não podemos nos preocupar apenas com o corpo e apenas com o sono. Temos que também nos preocupar com a mente. E a melhor ferramenta que há para nos preocuparmos com a mente é, de facto, a atitude meditativa. E é extraordinário, e voltando um bocadinho ao estudo, já falaste novamente da atenção plena, que até ao final da nossa vida nós temos a capacidade de alterar o nosso cérebro, devido à plasticidade do cérebro. Então, até ao final da nossa vida, aquelas pessoas que dizem: mas eu não tenho uma atitude feliz, não vou ser. Não, depende de cada um, como tu acabaste de dizer. E porque estas ligações que são feitas no cérebro, se alterarmos determinados comportamentos, aumentarmos a resiliência, a perspectiva positiva, a atenção plena, a compaixão, também isso vai nos tornar mais felizes a qualquer altura da nossa vida. E isto é verdadeiramente extraordinário. Também sei que tentaste implementar várias políticas de bem-estar e que foram reconhecidas, até com prémios, e tentei, já falaste um bocadinho nisso, mas queria que explorasse um bocadinho melhor nisso, que é, tu tentaste incluir também práticas contemplativas dentro da própria empresa, da PHC, nomeadamente o mindfulness e a meditação. Não sei se houve mais do que isso. Queria-te perguntar o que é que te levou a isso, apesar de já teres respondido um bocadinho, como é que resultou, tanto para os colaboradores como para a própria empresa, que resistências, dificuldades é que tu tiveste? Fala-me um bocadinho nisso, que essa parte é realmente bastante importante. Houve iniciativas que resultaram em pleno e houve outras que resultaram menos. Eu vou-te só contar uma história. Na altura, a PHC tinha para aí o quê? Já tinha uns 180 funcionários. E eu consegui, uma pessoa que eu adoro, fosse lá fazer uma introdução à meditação. Mas uma introdução à meditação para pessoas de tecnologia. Portanto, uma coisa muito suave. E inscreveram-se 48 pessoas. Foi uma coisa fantástica. 46 mulheres e 2 homens, eu um deles. Ou seja, isso foi uma das primeiras dificuldades que eu tive. Os homens, para se exporem a este tipo de iniciativas, não sei se é vergonha, se é preconceito, se o que é, mas aparecem pouco. Ao longo do tempo eu mantive imensas sessões de mindfulness. Já começaram a vir mais homens, porque como eu ia, isso desmistificava um pouco a coisa, principalmente aquelas vergonhas, etc. Mas a maioria foi sempre as mulheres. As mulheres estão muito mais abertas a isto. É verdade que a PHC é metade mulheres, portanto isso permitia que houvesse sempre muita adesão, mas sempre senti uma certa relutância dos homens a aderirem a isto. E tem piada sermos aqui 2 homens, estamos a falar sobre Sim, este exato. tema, o que é uma coisa muito interessante, porque não é esta a experiência que eu tive. E este foi as coisas onde eu tive mais resistência. Mas eu gostava de contar um projeto muito interessante que eu tive ao longo de toda a história da PHC. Uma das coisas que eu fazia muito na PHC era offsites, ou seja, levava a equipa de gestão, alargada ou não, para
fora da PHC para planearmos algo ou para refletirmos sobre algo, etc. Estes offsites, que eram 2 dias, tinham sempre 3 momentos de meditação. Ou meditação com música, ou meditação a andar, ou meditação parada, etc. E na minha equipa de gestão havia muitas pessoas muito céticas sobre os resultados disto. A verdade é que eu sempre senti que os offsites em que eu fazia isto, comparado com os que eu não fazia, resultavam muito melhor, corriam muito melhor. De tal maneira que eh, as pessoas começaram-se a habituar a isto, mesmo os céticos. E houve um offsite que, por uma razão qualquer, a pessoa que ia orientar a meditação não pôde ir. E então não houve meditação. Mesmo os céticos sentiram falta daquilo. Ou seja, às vezes é preciso pôr as pessoas a experimentar. E isso foi a sensação que eu realmente tive na PHC. Conversa não chega. Sentir na prática, sentir os benefícios de... estavas a falar da compaixão, mas uma das meditações que eu mais gosto é da gratidão. Quando nós fazemos uma coisa dessas, nós ficamos logo com uma energia incrível. E se nesse dia formos fazer alguma coisa importante, vai resultar, vai correr melhor. Conversar sobre isto é muito difícil convencer as pessoas. As pessoas têm que sentir. Nem imaginas, somos amigos, mas o quão gratificante é ouvir-te como empresário dizeres que uma das meditações mais gratificantes é a meditação na bondade, na generosidade, na compaixão, a meta. Eu sou professor de yoga e meditação e até agora desenvolvi um programa para empresas, precisamente para introduzir a prática contemplativa, e já percebi que a grande questão aqui é o comprometimento. Se as pessoas se comprometerem no programa, vão ter resultados individuais e depois, inevitavelmente, enquanto empresa. Mas é muito interessante tu estares a falar desses casos. Realmente há mais mulheres, mas com o Covid, curiosamente, começaram a aparecer mais homens a aderir às práticas contemplativas, que é uma coisa também bastante interessante. E falaste aí na coisa principal. Quando nós tentamos definir yoga, meditação, mindfulness, nós dizemos que são práticas contemplativas. Logo o nome prática. É difícil tu explicares, tu até pode fazer sentido leres alguma coisa, mas se não experiencias, se não vivencias, tu não consegues. E tu tocaste agora aí num ponto, eu agora, alguns alunos meus foram agora entrevistados para darem testemunhos, e eles tinham alguma dificuldade em verbalizar aquilo que experienciaram uns mais há mais tempo, outros há menos tempo. Porquê? Porque a experiência vem de dentro. Todos sabemos que transforma, que tem impacto, mas é difícil. Não é? Tocaste num ponto mesmo que eu fico mesmo contente de ouvir enquanto empresário. Mas se formos a ver, há uma série de outras coisas na nossa vida que ou há consistência ou não há resultados, não é? A alimentação. Se uma pessoa não faz uma boa alimentação recorrentemente, não é por um dia ou dois comer legumes que vai conseguir uma boa alimentação. O sono, o nosso cérebro, e isto está bem estudado, o nosso cérebro, uma noite mal dormida já não é recuperada. Não é por dormir depois de 2 noites boas que recuperas. Portanto, o sono também tem a consistência. O exercício, não é por um dia a jogar paddle que chega para dizer que fizeste exercício, não é? Portanto, porquê que uma prática relacionada com a mente seria diferente, não é? Essa é a parte, enfim, chata da vida, não é? Porque que é as coisas que nos fazem realmente bem exigem esforço. E esta é uma delas. Gostei desta última frase. Olha, e agora eu estou curioso, muita gente está curiosa, a PHC foi vendida. Foi vendida e tu saíste da PHC e toda a gente pergunta, e eu pergunto, e agora? Novos projetos, novos investimentos, viver a vida de forma diferente. Eh, Conta-nos lá um bocadinho o que é que te vai na cabeça neste momento e o que é que estás a sentir neste momento da tua vida. Olha, o que eu te posso dizer é que eu sinto-me incrivelmente bem. De facto, eu acho que ser empresário em Portugal é de um heroísmo incrível, porque eh, todas as circunstâncias não ajudam, além de um mercado, não só pelos clientes, mas também pelo talento, é cada vez mais competitivo. Ser um empresário em Portugal é de uma responsabilidade gigante
E isso traz uma pressão incrível que, de repente, quando ela é aliviada, que é o caso de quando se vende a empresa, é uma sensação absolutamente fantástica. Havia pessoas que diziam: se calhar vais sentir um vazio, se calhar vais ficar a sentir-te esquisito e tal. E eu não, estou-me a sentir muito bem. Tenho mais tempo a meditar, tenho mais tempo a fazer exercício, tenho mais tempo para fazer coisas com os meus filhos e com a minha mulher, tenho mais tempo para ler. Continuo a dar aulas que me dá um gozo incrível. Portanto, hum, tenho a vida totalmente ocupada, não tenho momentos propriamente de que não sabe o que é de fazer. Portanto, desse ponto de vista está a correr muito, muito bem. O que é que eu vou fazer? Essa é a pergunta número um, que eu próprio faço a mim próprio, Exato. porque eh, eu tenho sempre mil e um projetos na cabeça, já tenho uma série de projetos, etc. Para já, a única coisa que eu estou focado é em não fazer nada. E não fazer nada é algo que assusta qualquer um. Mas a mim não me está a assustar mesmo nada. Estou, de um certo ponto de vista, com uma atitude meditativa. Ou seja, estou a respirar antes de começar já outra vez a acelerar. Para realmente me focar. Eu estou muito grato ao universo, muito grato ao que me aconteceu. Conseguir gerir uma empresa durante 35 anos. Consegui fazê-lo de uma forma em que eu me divertia e ganhava imenso dinheiro. Conseguir vendê-la bem vendida, com uma equipa de gestão que a vai levar. Isto para mim é de uma sorte incrível. Claro que trabalhei para ter essa sorte, mas é de uma sorte incrível. E eu devo muito esta sorte que eu tive. Portanto, eu quero ajudar. Um dos projetos que eu tenho para a frente é ajudar. Ajudar as empresas a serem melhores empresas. Ajudar os gestores a gerirem melhor e a se divertirem com isso, terem resultados e serem felizes. Por isso, estou a pensar em muitos projetos nesta frente. Vou anunciar um dia destes, quando já estiver mais concreto, mas depois já ainda estou a respirar. É muito interessante, Ricardo, eu ia-te fazer só esta pergunta, que é a meditação e a prática contemplativa traz-nos para o momento presente, a ter consciência do momento presente. Pergunta é, se tu não tivesses prática, isto é o se, não é? Se tu não tivesses desenvolvido esta prática de meditação ao longo dos anos e agora tivesse vendido a PHC, estarias a sentir-te da mesma forma? Essa é uma boa pergunta, Luís, porque eu acho que não, né? Que eu acho que tu ter descoberto este conceito mudou-me até, em parte, a minha personalidade. Eu acho que eu tive dois grandes ganhos quando eu descobri isto, foi mais ou menos a meio da minha carreira, que foi um aumento incrível da tolerância e uma redução da impulsividade. Eu acho que eu ganhei imenso o que o Goleman chama inteligência emocional. Ou seja, o tempo entre o estímulo e a reação, desde que eu comecei com estas práticas, aumentou. E quando uma pessoa pensa um bocadinho melhor antes de reagir, nem que seja um segundo ou dois, o resultado vai ser melhor. Porque a impulsividade e a falta de tolerância provocam quase sempre más decisões. A própria decisão de vender uma empresa tem que ser uma decisão tomada com tempo, não pode ser impulsiva, porque senão vai correr mal. O pós-venda e o que é que eu vou fazer a seguir à venda não pode se deixar pela impulsividade, senão coisas vão correr mal. Portanto, eu acho que destes dois pontos de vista, estas práticas mudaram a minha personalidade e ajudaram imenso a preparar isto tudo. E agora, neste E é muito interessante, ah, falaste aqui em 4 coisas. Tu és resiliente, enfrentaste a adversidade, perspectiva positiva, desenvolveste a atenção plena e uma das meditações preferidas é a meditação na compaixão. São os 4 pilares que o Richard Dawkins fala para a felicidade e tu sentes-te feliz agora. E é muito interessante ouvir-te. Olha, para terminarmos, eu queria que tu deixasse aqui uma última mensagem
À generalidade das pessoas, desta questão, desta adesão a estas práticas, mas também à generalidade dos empresários que te vão estar também a ouvir e que provavelmente também estão a pensar em incluir programas e práticas nas suas empresas. Queria que deixasse aqui uma última mensagem. Enquanto que da infelicidade muitas vezes não depende de nós, a felicidade depende. E gostava que quem tivesse a ouvir isto refletisse no seguinte: a situação em que cada um de nós está é invariavelmente resultado das nossas decisões e muito pouco das circunstâncias do governo, do patrão ou de quem for. Portanto, a pergunta que eu faço às pessoas é: onde é que queres estar daqui a uns tempos? Em que situação é que queres estar? Em que situação até de felicidade? Ok, agora pensa nisso. Ok, já pensaste nisso. Agora, o que é que vais fazer para lá chegar? Porque se foram as tuas decisões que te fizeram chegar onde tu estás, que decisões é que vais tomar amanhã e daqui a 6 meses e daqui a um ano que te vão levar a essa outra situação que tu queres? O dia que tu sentires isto, vais sentir um poder tão grande sobre a tua vida que a tua vida vai mudar. Essa talvez fosse uma mensagem que eu já repeti muitas vezes e que eu acho que é o que eu fiz comigo, por isso, e que eu acho que resultou. Para, para os empresários, acho giro de fazer essa pergunta, os empresários, porque os empresários muitas vezes ou não acreditam que está ao alcance deles influenciar a sua empresa. A verdade é que eu tive uma história muito gira de um funcionário da PHC, nós chamamos os PHCs, um PHC, um engenheiro, que um dia veio ter comigo, ele era jovem, na altura, ainda é, e disse: tu insististe tanto para que eu fosse para a meditação e eu ia mesmo naquela de vou só lá para dizer ao Ricardo que aquilo realmente comigo não dá. E de repente fui lá 3 ou 4 vezes e comecei a descobrir que afinal daquilo tinha bons efeitos em mim. Ele era recém-pai de uma criança, portanto a sua vida estava meio caótica e aquilo ajudou-lhe a lidar com isso. E esta história, o que é que isto revela? Revela que se eu não tivesse criado programas na PHC para que as pessoas pudessem experimentar e depois manter, eu nunca tinha tido esta história e nunca tinha tido este feedback. Portanto, o que eu diria aos empresários é pelo menos experimentem. Experimentem um programa de mindfulness, experimentem nos offsites, como eu disse, fazer uma sessão, vão ver que o offsite resulta muito melhor. Aliás, às vezes fazia reuniões com os líderes todos da PHC e a primeira meia hora era uma espécie de uma meditação. Algumas pessoas cheias de vergonha, desconfortáveis para imenso, mas o facto de começarmos um dia inteiro de trabalho com uma meditação de 15 minutos faz todo um efeito sobre a energia com que vamos nos aplicar. Portanto, experimentem, às vezes não resulta, mas se resultarem também não perderam muito. Portanto, essa seria a recomendação que eu faria. A felicidade depende de nós, isto é, acho que é o que vamos reter daqui, e com a meditação ajuda-nos também e a prática contemplativa a desenvolver a felicidade. Ricardo, agradeço-te imenso estar aqui comigo, adorei esta conversa, espero que as pessoas que nos vão ver e ouvir também gostem e até ao próximo episódio deste podcast Ecos de um Monolito. Muito obrigado. Obrigado, Luís.